Bom dia, Vitor Hugo. Bom dia, professor. Cheguei a pensar que não ia entrar ninguém, você acredita? Eu acordei agora. Eu acordei e já entrei. Ó, que bom. Eu vou esperar só mais um pouquinho ver se mais alguém entra, senão a gente começa, tá? Ok. É isso. Bom dia, Isabela. Você está me ouvindo bem? Bom dia. Apareceu aí para vocês? A Sim. tela? Isabela, eu não entendi que cachorro aqui apareceu, latiu bem na hora que você disse. Então lá, vamos continuar que esse aqui é um resumo geral do que a gente viu até agora, tá? Sobre as leis de Ohm, sobre corrente elétrica, intensidade da corrente, tá bom? Eu vou passar para vocês hoje. Bom dia, Osimar, está me ouvindo bem? Estou, professor. Ok. Então, a corrente elétrica ela é a relação entre a carga transportada e o tempo que esse transporte ocorre, né? A unidade da corrente é o ampere, ele corresponde a 1 coulomb por segundo. A carga elétrica quantizada, que é a nossa carga elementar, que é a menor carga, que é a carga do elétron, é 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso é fixo, tá? Então, para nós calcularmos quantidade de corrente elétrica, a gente usa essa fórmula que eu chamo aqui de Quiné, que é a quantidade de carga é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar, tudo em coulomb, viu? Por isso que coulomb está destacado dessa forma. Entre colchetes. Já a fórmula para a gente calcular a intensidade da corrente elétrica é a quantidade de carga dividido pelo tempo. Então, é coulomb por segundo, que é igual a amperes, tá bom? Então, aqui a gente tem um exemplo, ó. A quantidade de elétrons que passa por um condutor durante 15 segundos é de 2,5 vezes 10 elevado a 20. Sabendo que a carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19, gente, aqui tá falando, colocando menos porque o elétron tem carga negativa, tá? Mas isso aqui só vai se interferir quando você calcular a carga e você observar se você está perdendo elétrons. Se o enunciado falar que você está
ganhando elétrons, no final a quantidade de carga você deixa negativa. Fora isso, pode pôr sem ser sinal de negativo aqui e calcular tranquilo. Qual é a corrente do fio que passa em amperes? Nesse caso, está pedindo qual é a corrente do fio que vai passar em amperes. Então, o importante não é a carga do elétron ser positiva ou negativa no final, e sim a intensidade da corrente. E a intensidade da corrente é sempre positiva, tá? O resultado final. Você não vê intensidade da corrente menos 5, menos 6, geralmente são números positivos. Então, primeira coisa, para mim calcular a intensidade da corrente, eu tenho que utilizar a fórmula da quantidade de carga dividido pelo tempo. Aí sim eu vou saber quanto eu tenho de intensidade de corrente em amperes. No entanto, a carga eu não tenho nesse enunciado. Então, primeiro eu vou ter que calcular, descobrir a quantidade dessa carga para depois jogar na fórmula da intensidade. Então, vamos lá. Calcular a fórmula da intensidade, da quantidade de carga, é usar a formulazinha do Quiné, que é número de elétrons vezes a carga elementar. Um detalhe importantíssimo, a carga elementar ela está em módulo. Módulo ou valor de um número absoluto sempre é positivo, nunca negativo, tá? Então, nesse caso aqui, o resultado da carga será positivo porque ela está em módulo. Então, quantidade de carga é número de elétrons. O exercício diz que é 2,5 vezes 10 elevado a 20. Vezes a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Multiplicando, 2,5 vezes 1,6 é igual a 4 vezes 10 elevado a 1, tá? Só que eu vou tirar da notação científica, da potência, tirando da potência, então vou ter no final 40 coulombs, tá bom? O que a gente faz numa situação como essa? Multiplicação de bases iguais, conserva-se a base 10 e soma os expoentes. Porém, como eu tenho 20 menos 19, vou ter 10 elevado a 1. Tirando da potência, o resultado fica igual a 40 coulombs, tá bom? Então, agora sim eu posso calcular a intensidade da corrente. Eu tenho o tempo e eu tenho a quantidade de carga. 40 dividido por 15 é 2,7 amperes. Então, essa é a intensidade da corrente nesse condutor aqui, nesse fio. Dúvidas? Já a densidade, ela vai se deslocar pelo condutor e considera a área de seção transversal. A densidade da corrente ela é calculada em Joule. Então, quando o exercício te pedir para calcular a densidade de corrente, você vai calcular a intensidade da corrente dividido pela área. Lembrando que intensidade é dada em amperes e a área, nesse caso, é calculada em metros quadrados, tá? Então, a densidade no final fica assim, ó, amperes dividido por metros quadrados. Quando o campo elétrico, no fio ocasiona um deslocamento de elétrons livres em uma certa velocidade, essa velocidade é chamada de velocidade de arraste, representado por esse VA aqui, ó, tá? Então, quando o campo elétrico, propriamente ele se desloca em velocidade muito superior e tem uma variação de 50% a 99% da velocidade da luz, a gente fala que essa velocidade que faz ele deslocar é a velocidade de arraste. Como representada aqui nessa imagem, tá vendo? Olha só o deslocamento desse elétron. O deslocamento inicial para o final tem uma distância boa de deslocamento, estão vendo? Então, esse processo aqui a gente chama de velocidade de arraste. A velocidade de arraste, ela que faz essa condução de elétrons dentro do sistema, dentro do fio. Oh, desculpa, gente, foi lá pro final sem eu querer. Então, olha só. Supondo um condutor de seção A, o que nós vamos ter, né? Primeiro, a gente tem
número de elétrons livres. A gente tem a carga fundamental do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. A gente tem o volume desse trecho em que se encontram esses elétrons, que é calculado a área vezes a largura, que é a distância, tá? Que vai formar o volume do trecho onde eles estão. E a carga elétrica dos elétrons livres. Então, para mim calcular a carga elétrica presente nesse sistema, onde tem uma velocidade arraste, eu vou usar número de elétrons vezes o volume, vezes a carga elementar, tudo isso em Coulomb. Então, seria o seguinte, a intensidade da corrente presente nesse mesmo sistema, eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó. A intensidade da corrente é igual número de elétrons, a área, vezes a velocidade de arraste, vezes a carga elementar, tá? Então, velocidade de arraste, para me descobrir, se a intensidade eu vou usar essa fórmula, a velocidade de arraste para descobrir quanto dela está presente no sistema, eu vou usar essa fórmula, intensidade da corrente dividido pelo número de elétrons vezes a área vezes a carga elementar, tá? Então, mais uma formulazinha. Então, olha só. Um fio de cobre com diâmetro de 1,2 milímetros conduz uma corrente de 1,67 amperes. A densidade de elétrons livres do cobre é 8,5 vezes 10 a 28 elétrons metros cúbicos. Calcule a densidade de corrente e a velocidade de arraste, sabendo que a carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Então, está pedindo a densidade, então eu vou usar aquela formulazinha do Joule, que é igual a intensidade dividido pela área, tá? Para depois eu calcular a velocidade de arraste. Porém, eu preciso primeiro calcular a área para depois resolver tudo isso. Calcular a área nesse percurso é essa fórmula que eu utilizo. A área é igual π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Então, eu vou ter aqui, ó, a área será igual a π vezes o diâmetro é 1,02, tá? A distância quadrada é calculada em metros. Como está em milímetro, eu vou ter 1,02 vezes 10 elevado a menos 3 elevado ao quadrado, por causa da fórmula, tá? Dividido por 4. A distância é calculada em metros, na verdade. Então, eu tenho que transformar isso aqui. Vocês estão acompanhando comigo a explicação? Estão acompanhando? Estão conseguindo entender? Então, agora, o que eu faço? Resolvo esses cálculos aqui, ó. Quando eu tenho uma situação como essa daqui eu faço o quê? Multiplico os expoentes, tá? Multiplico os expoentes. Então, eu vou ter, multiplico com π, que é 3,14, e aí vou ter um resultado final de 8,17 vezes 10 elevado a menos 7. Menos 7 por quê? Aqui ó, não tem base nenhuma, mas aqui é como se tivesse 10 elevado a 1. Sobe, nesse caso, subtrai os expoentes, só que aqui se ele tiver negativo, ele sobe trocando um sinal, então a gente soma, tá? Agora, com a área, eu posso calcular a densidade. Calcular a densidade é a intensidade da corrente. A intensidade da corrente a gente tem, que é 1,67, dividido pela área. Então, a densidade da corrente é 1,67 dividido por 8,17 vezes 10 a menos 7. E aí, a gente vai ter um resultado de 2,04 vezes 10 elevado a 6, tá? Então, veja bem, divide isso aqui, a potência vai subir, tá? Subtraindo 1, e aí fica 10 elevado a 6. Área, metros quadrado. A velocidade de arraste, a gente vai utilizar
intensidade dividido pelo número de elétrons vezes a área vezes a carga elementar. Então, vamos ter 1,67, número de elétrons 8,5 vezes 10 a 28, vezes a área, que é 8,17 vezes 10 a menos 7, carga elementar, está em módulo para que fique o resultado positivo, 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, resolvendo todos esses cálculos aqui, ó, multiplicando e resolvendo as potências, tá? A gente vai ter um resultado final de 1,5 vezes 10 a menos 4 metros por segundo, tá? Essa é a velocidade de arraste. Lembrando que na multiplicação de bases iguais, a gente conserva a base e soma os expoentes. Porém, como aqui está no denominador, ela sobe, troca o sinal do expoente, tá? E na divisão, a gente subtrai os expoentes, não soma. Então, feito isso, a gente vai ter 1,5 vezes 10 a menos 4 metros por segundo. Meninos, o sentido da corrente. Então, o elétron, ele sempre vai deslocar para o polo de sentido positivo, tá? Ele sempre vai do sentido negativo para o positivo, é o sentido dos elétrons. E, por convenção histórica, o sentido da corrente é assumido como indo para o polo positivo para o negativo da bateria. Quando a gente estudou corrente elétrica, a gente viu lá um cilindro de metal ligado a uma pilha e todo aquele movimento desordenado do sistema, ela colocou em ordem, devido à sua carga elétrica, tá? Então, aqui para vocês verem mais um resuminho. E a resistividade, que é o que a gente está vendo por último agora, que é a própria lei de Ohm, né? A resistência, ela é uma propriedade da substância, então os materiais oferecem resistência à passagem da corrente elétrica, e essa resistência é o que nós chamamos de resistividade, tá? A unidade que se calcula a resistividade é o ohm, em homenagem ao físico Simon Ohm, que descobriu a resistência. A resistividade é o oposto da condutividade, então ela depende do tipo do material e da temperatura para o seu melhor funcionamento. Então, aqui está uma tabelinha entre ouro, cobre e prata, tá? Da resistividade de cada um. O ouro chega a chegar a quase 120 ohm, quase 140, na verdade. Aqui é uma outra tabela mostrando bem calculado mesmo a resistividade de cada um. Os metais das ligas e isolantes. Os isolantes são os que possuem maior resistividade, tá vendo? Dos metais, o que possui menor resistividade é a prata, 1,6 vezes 10 a menos 8. Então, o crescimento da resistividade com a temperatura é denominado por essa fórmula, que é a segunda lei de Ohm, que fala que resistividade representada por T se relaciona com a temperatura. Então, a resistividade, ela será a resistividade, você multiplica ela vezes 1 mais a variação da temperatura. E a temperatura, a gente tem temperatura final menos a inicial. Aqui está uma tabelinha de resistividade já calculada, a temperatura de alguns materiais, ó. Então, a resistividade do alumínio é 0,0039, tá? Exemplo, qual a resistividade do cobre a uma temperatura de 150 graus Celsius? Então, a gente vai descobrir a resistividade do cobre. O cobre, ó, cobre é 0,0393. Tá em escrita decimal. Aqui, 0,00393 Celsius no menos 1. Transformar isso aqui em base 10, porque tudo vai estar em base 10, ó. Então, nós vamos calcular a resistividade para uma temperatura de 150 graus,
Então, vamos substituir. Essa é a fórmula, vamos fazer as substituições. Resistividade para 150 graus é igual a resistividade, que é 1,72 vezes 10 a menos 8, tá? Que é a resistividade do cobre. A resistividade do cobre tá nessa coisa aqui, ó, tá? Na tabela de cima. Então, a resistividade do cobre é 1,72 vezes 10 a menos 8, tá lá, ó. Cobre, aqui, 1,7, lá tá 72 vezes 10 a menos 8, tá aqui. Pode usar 1,7, tá? Essa é a resistividade do cobre e a temperatura do cobre é 0,0393. Então, ó, como a resistividade está em potência, vamos também transformar a temperatura em potência para ficar mais fácil de a gente calcular. Então, 1,7 ou 1,72 vezes 10 a menos 8 é a resistividade do cobre. Tudo isso vezes 1, vezes a temperatura do cobre, tá? 3,93 vezes 10 a menos 3. Gente, é simples, ó. Se eu andar para a direita, o meu expoente ele fica negativo. Então, vou andar 1, vou partir aqui do 0, 1, 2, 3. Aqui já é um número, já é, ó, 1, 2, andei 3 zeros até chegar num número diferente de 0. Então, vai ser 3,93 vezes 10 elevado a menos 3, tá? Então, 3,93 vezes 10 a menos 3, vezes a variação da temperatura, que é 150, mais a resistividade do cobre inicial a esse nível aqui é de 20 graus Celsius. Então, 150 menos 20. Resolvendo todos esses cálculos aqui, ó. Então, primeiro eu resolvo o que está dentro do colchete aqui. Então, resolvendo tudo, tá? Multiplico com 1,72 vezes 10 a menos 8, tá bom? Eu vou ter um resultado final de 2,60 vezes 10 elevado a menos 8 ohm, tá? Essa é a minha resistividade. Então, a resistência ela é uma propriedade do corpo, depende da resistividade, do comprimento e da área transversal. E aqui a gente chega na segunda lei propriamente dita, que diz que a resistência em ohm é igual à resistividade vezes o comprimento vezes a área calculada em metros quadrados. Meninos, alguma dúvida? Eu fiquei na dúvida, mas acho que eu não tinha trabalhado esse material com a turma de vocês, não. Tinha esses slides aí? Alguém se lembra? Pelo silêncio, não, né? Vou fazer a chamada, então. Falta 2 minutinhos para terminar. Vamos lá, terceiro. Vitor Hugo, tá aí? Estou sim, professora. Achei que você tinha dormido ou cochilado. Osimar, tá aí? Estou, professor. Gessé? Presente. Daniel? Presente. Arthur? Presente, professor. Isabela? Presente. Então é isso, meninos. A gente tem a terceira aula de geometria, né? A gente se vê na aula de geometria, então. Até agorinha, viu? Até, professora. Vou encerrar aqui.